Ora, então, muito boa tarde a todos. Ora, hoje vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro Missionários da Luz, como podem ver aqui na tela. Este livro é o terceiro livro do Espírito André Luís, ditado pelo Espírito André Luís e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E este livro trata da vida, portanto, pertence à série da vida no plano espiritual. Cabe-me hoje apresentar o capítulo 10, que é a materialização, o 11, intercessão, e o 12, preparação de experiências. Então, ainda iniciar aqui o capítulo 10, é só fazer aqui uma breve questão que é importante, que é, portanto, isto não é um estudo aprofundado, é um estudo superficial. Porquê? Porque o objetivo desta apresentação é também estimular, não é, nas pessoas, o interesse pela obra, não é? Procurar, porque aquilo que eu vou apresentar aqui, portanto, é muito resumido destes capítulos. Nem podia ser de outra maneira, porque não teria tempo para fazer essa apresentação. Portanto, os capítulos têm detalhes riquíssimos, não é? Mas obedecem que as pessoas se interessem pela leitura e que busquem esses detalhes na leitura. Está bem? Então, iniciando pelo capítulo 10, materialização. Os fenómenos de materialização, efeitos físicos, caracterizam-se por efeitos sensíveis, produzidos por espíritos que podem ser vistos, ouvidos ou percebidos por todas as pessoas presentes. Portanto, isto num processo os fenómenos de materialização não é só materialização de espíritos. Portanto, é muito vasto. Portanto, pode ocorrer aqui fenómenos de materialização e as pessoas nem se aperceberem. E já aconteceram aqui nesta casa, Irmã Leonor, portanto já houve aqui um fenómeno de materialização de um espírito mesmo, mas já aconteceram aqui, explicados pela Irmã Leonor, vários fenómenos de materialização. Portanto, não é só espíritos, e vamos ver. Há uma grande variedade desse tipo de manifestação, como batidas, não é? Por exemplo, batidas em paredes, em portas, objetos que se movimentam no ar, ruídos que todos ouvem, luzes que se movimentam continuamente ou se dirigem para determinado lugar ou pessoa, a presença de substâncias olfativas como perfumes, não é? Às vezes pode passar um espírito e lança uma fragrância, isto também é um fenómeno de materialização, parcial ou total, e materialização parcial ou total de espíritos, que é o que trata este capítulo. André Luís, em virtude do seu interesse no estudo dos fenómenos de materialização, pediu a colaboração do instrutor Alexandre para poder observar um fenómeno dessa natureza, ao que o benfeitor anuiu, recorrendo a um grupo de companheiros devotados a esse género de atividades. Portanto, aqui André Luís estava a aprender com este benfeitor, o Alexandre, mas ele, para assistir a este fenómeno, portanto, o benfeitor teve que socorrer de uma outra equipa, porque ele não desenvolvia esse tipo de fenómenos. O instrutor Alexandre explica a André que se trata de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a esse fim. Portanto, não é só o médio que vai fornecer o ectoplasma, digamos assim, o principal, digamos assim. É óbvio que tem que haver um médio para efeitos físicos com essas capacidades, mas os outros intervenientes que estejam a assistir podem participar com os seus fluidos nesse fenómeno. Diz o benfeitor, se houvesse compreensão geral, respeito aos dons da vida e se pudéssemos contar com os valores morais e espontâneos, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis,
sem prejuízo para o médio e assistentes. Ele aqui explica o quê? Explica que, como ainda há muito desequilíbrio mental, não é? Portanto, imaginemos para se processar aqui um fenómeno de materialização, como o nosso nível de moralidade e de harmonia mental ainda é muito baixo e tem uma influência muito grande no fenómeno, não é? Portanto, ele dificulta a produção do fenómeno. Quando tivermos valores mais elevados, não é? Esses fenómenos produzem-se muito mais facilmente. Hoje há muita dificuldade em que esses fenómenos se consigam produzir por esses efeitos. Para que o fenómeno de materialização se realize, existe uma série de trabalhos preparatórios desenvolvidos pelos espíritos desencarnados. Nos relatos de André, os trabalhadores espirituais tomaram as seguintes providências, isto para o fenómeno que ele foi observar. Isolaram um local num círculo de 20 metros em derredor para que os princípios mentais de origem inferior não afetassem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável à realização do fenómeno. Portanto, estão a ver, este círculo aqui é muito importante para a defesa do espaço onde o fenómeno vai ocorrer, porque além de eles terem que tomar cuidados com os que vão assistir, também têm que tomar cuidados com aqueles espíritos que ainda desviados do caminho do bem, não é? Podem vir a aparecer e a tentar interferir na produção do fenómeno. Prepararam um ambiente, levando a efeito trabalhos de ionização da atmosfera e condensação do oxigênio em todo o espaço, porquanto o ambiente para a materialização da entidade espiritual requer elevado teor de ozónio e também para que todas as larvas de atividade inferior sejam exterminadas. Portanto, nós não temos só os vírus e as bactérias que nos afetam o organismo físico. Temos também bacilos e larvas espirituais que precisam de ser exterminadas no espaço, não é? O espaço tem que ser todo tratado, todo higienizado, podemos dizer assim, uma palavra mais simples de compreender, para que o fenómeno não seja perturbado. Para que seja obtido o material leve e plástico para a realização do fenómeno, são combinados 3 elementos essenciais: o ectoplasma do médium e os recursos dos companheiros que assistem. Portanto, como eu disse há bocadinho, o médium é o principal, não é? O principal, sem ele, porque ele é que vai fornecer a quantidade de ectoplasma, a maior expressividade para que o fenómeno ocorra, mas também os companheiros que assistem também vão contribuir com as suas possibilidades, como é normal, para o fenómeno. Os fluidos sutis da esfera espiritual, representando as forças superiores. Estes fluidos sutis são, portanto, sem eles o fenómeno não se produz, porque são eles que vão conduzir todo o fenómeno. Apesar de o ectoplasma, não é? Todos estes fluidos espirituais são os fundamentais para conduzir todo o trabalho. E os recursos da natureza, tratando-se de elementos das plantas e das águas. Os objetivos da materialização dos espíritos é de provar a existência da alma e a sobrevivência à morte, ou seja, demonstrar com factos inequívocos a imortalidade da alma. Em segundo lugar, é demonstrar que aqueles que atravessam a porta da morte apenas mudaram de dimensão e podem agora comunicar-se connosco e até se fazerem visíveis e palpáveis, comprovando a comunicabilidade dos espíritos. E por fim, as reuniões de materialização são utilizadas também para tratamento de doenças graves ou incuráveis, conforme os diagnósticos médicos, prestando assistência aos enfermos espiritualmente, com reflexos benéficos no corpo físico. Nós já tivemos aqui um palestrante brasileiro do Rio de Janeiro que trouxe aqui vários exemplos. Ele participa em fenómenos de materialização de cura, portanto, em que os espíritos vêm
para tratar pessoas que têm problemas no corpo físico e que estão portanto, ou seja, não conseguem encontrar uma solução na ciência médica. Então, esses casos, muitos deles, não é, de acordo com o merecimento de cada um, são levados a esse centro espírita que ele faz parte e portanto, ele participa nesse tipo de fenómenos. Pronto, o fenómeno de materialização aqui é tudo. Que se quiserem saber mais detalhes, como disse, é procurarem ler o livro, porque lá tem detalhes muito mais riquíssimos, não é? Eu estou aqui a explicar alguns, mas há outros, não é? Agora da parte de interseção. Aqui interseção, perceber um bocadinho o que é a interseção, tem a ver com situações que ocorrem no plano espiritual e há espíritos que vão ter com outros, não é? Em busca de outros, para pedir socorro para determinado tipo de situação. E, portanto, este capítulo de interseção vem aqui trazer uma ocorrência desse género. Certa noite o orientador Alexandre foi procurado por duas senhoras que ainda se encontravam presas ao corpo físico. A mais velha, que parecia conhecida de Alexandre, dirigiu-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações. Trago-lhe a minha prima Esther. Perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. Esta relatou a sua angustiosa situação da perda do seu esposo, com um tiro no coração, com 3 filhos e 2 velhos tios dependentes de seus préstimos. De seguida, dirigiu-se ao generoso amigo. Nada me podereis dizer? Que terá sido feito de Raul, o seu esposo? Quem o teria assassinado? E porquê? O benfeitor, depois de acalmar a viúva, pede-lhe que volte ao lar e descanse a mente oprimida, dizendo-lhe que é imperioso analisar o problema com critério, devido a fim de o solucionar com segurança. Portanto, no fundo, a viúva foi para casa, foi descansar. Também tem aqui uns detalhes interessantes, mas lá tem que ler a obra, porque eu não os trago para aqui, nem é possível. No dia imediato, Alexandre convida André a acompanhá-lo à residência de Esther. André indaga ao benfeitor: como? Não seria mais prático invocar diretamente o esposo por meio dos nossos poderes mentais? Diz o benfeitor: sem dúvida, esse é o método mais fácil. Entretanto, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende a luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Isto aqui é uma lição a André, não é? Que é preciso ir buscar o caso, buscar os detalhes, não é? Envolver todo, ver tudo o que se passa, não é? Para poder depois solucionar a situação com rigor. Ao penetrarem na casa da viúva, deparam-se com um quadro doloroso. A viúva, os 3 filhos e um casal de idosos permaneciam à mesa de refeições e com eles estavam 6 entidades envolvidas nos círculos escuros, acompanhando no repasto como se estivessem tomando alimentos por absorção. Portanto, aqui estamos a falar de entidades que se colavam às pessoas que estavam no lar, não é? Portanto, temos aqui uma situação de vampirismo, não é? Portanto, elas buscavam sugar os fluidos das pessoas do lar. André ficou aturdido, dirigindo-se ao benfeitor. Será possível desencarnados à mesa? Não é? Podemos ter desencarnados à mesa e não os vemos, não é? Não sentimos, não vemos. Esclarece André: os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares, sem equilíbrio religioso, são grandes. Pronto, estão aqui a ver a razão. Porquê que estas situações acontecem? Porque não há equilíbrio religioso. Portanto, a pessoa que busca só a vida da matéria, não é? A vida material, que não busca a vida espiritual, não é? Não busca o esclarecimento, não busca ajudar-se a si mesmo, não é? Instruindo-se na vida espiritual, buscando
desenvolver os valores espirituais, porque foi para isso que nós viemos aqui verdadeiramente à Terra, não é? Nós estamos aqui para desenvolver os nossos valores espirituais e não somente para desfrutarmos da vida material, não é? Então, aí nesses lares nós estamos desequilibrados. Como não há equilíbrio no lar, não é? A pessoa não faz o Evangelho no lar, não busca esse autoaprimoramento permanente, portanto, está numa situação de desequilíbrio. Então, sujeita-se a este tipo de situações. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz do espírito. E prosseguiu. Porque, por exemplo, também, uma pessoa que faça o Evangelho no lar, mesmo se tiverem por ali espíritos perdidos, com o tempo, não é? Eles vão tomando noção das coisas e podem se esclarecer e prosseguir e libertarem-se. Agora, é preciso ter essa vontade, não é? De ter esse tipo de posturas. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantém ligado à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família, alimentam-se da parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Portanto, estão a ver aqui, não é? Interessante. Deslocaram-se a outro aposento e encontraram um visitador em função ativa. O orientador expôs-lhe o que desejavam. Aqui o visitador, portanto, já ouviram aqui várias vezes, e quem faz ali, que já fez os fluidos, os jardins secretos, nas mensagens que o Espírito normalmente que vem trazer, eles batem sempre nesta tecla que nós nunca estamos sozinhos. Agora, nunca estamos sozinhos, mas nós escolhemos a sintonia que desejamos, não é? Pelo nosso pensamento e pelos nossos sentimentos. Mas mesmo assim, nós possamos ter sentimentos mais baixos e pensamentos ainda desorganizados, há sempre, o lar é sempre, tem sempre proteção, portanto, e este caso aqui, este visitador, é esse mesmo, é uma entidade que vela por aquele lar, não é? Apesar da desarmonia do lar, ela está ali para velar, para fazer o melhor que ela conseguir por todos os envolvidos. Esclarecendo o visitador que Raul tinha cometido suicídio, descrevendo-lhe os detalhes do ato. Portanto, já percebemos aqui agora o que é que ocorreu com o Raul. Portanto, ele não foi assassinado e cometeu, sim, foi suicídio. De seguida, Alexandre, após ter dilatado suas possibilidades de visão, identifica que Raul se encontrava semi-inconsciente e mantado a perigoso grupo de vampiros num matador em lugarejo próximo. Ao se aproximarem do grupo, identificaram o suicida Raul. Alexandre o envolveu em vigoroso influxo magnético, de seguida foi removido para o exterior e levado para uma casa espiritual de socorro urgente, junto à esfera da crosta, para que se lhe fosse providenciado socorro. Mas aqui no ponto anterior, não é? Ele foi encontrado semi-inconsciente, portanto, ou seja, ele estava aturdido completamente. Foi este influxo magnético, não é, que foi para ele recobrar parte da consciência. Portanto, depois esses detalhes, não há, mais uma vez, tem que se buscar no livro. Desperto, Raul contou a sua história triste que o levou a cometer tal ato. Alexandre providenciou socorro para a viúva, incluindo o sustento da família, com trabalho digno. Por fim, organiza um encontro entre Raul e Esther, desdobrada pelo sono no mundo espiritual, a fim de acalmar o seu coração. Esta parte aqui é muito bonita, pronto, não dá para eu trazer, não é? Mas esta parte aqui deste encontro, como é que todo o encontro foi preparado, a postura do Raul, não é? Porque ele, o benfeitor não queria que, como é óbvio, que a viúva soubesse que ele não era a hora, não era oportuno, que ele tinha que se tinha suicidado. Então todo este envolvido deste trabalho foi muito interessante. Agora aqui no caso da preparação de experiências.
Neste caso em concreto deste capítulo, a preparação de experiências trata-se de um processo de reencarnação. Ele aqui vai ser muito breve, porque aqui é só a preparação de experiências. O processo, digamos assim, a reencarnação propriamente dita, dá-se no capítulo seguinte, que será o meu colega ou a minha colega a apresentar na hora a seguir. Está bem? Depois de André e Alexandre regressarem à sede espiritual, o orientador foi procurado por Herculano, companheiro de elevada expressão hierárquica. Herculano abordou Alexandre a respeito de Sigismundo, amigo de longa data que voltaria à vida física, para o necessário resgate, como segundo filho de Raquel e Adelino, com quem tinha adquirido grande soma de compromissos em reencarnação interior. Portanto, aqui estamos a ver, portanto, ele vem como filho destes dois interlocutores, Raquel e Adelino, porque eles têm compromissos muito sérios em passada existência. Mas o livro é que explica quais são, não é? Eu não consigo trazê-los aqui. Adelino, apesar de ter assumido um compromisso de o aceitar como filho na crosta terrestre, ou seja, ele assumiu o compromisso no plano espiritual, não é? Antes de reencarnar, que vinha, portanto, ele e Raquel iam formar uma família e depois iam receber o Sigismundo. Sempre que chegavam as horas do sono no corpo físico, repeliam, com pensamentos de ódio e de ciúme. Sigismundo sentia-se infeliz e sem forças para o devido resgate devido a essa repulsa de Adelino. Portanto, como havia ali sentimentos de ódio muito forte, ele, quando saiu do corpo físico, estava imantado a esses sentimentos, então tinha pesadelos terríveis. Herculano pede a sua intervenção, Alexandre, afetuosa, para convencer Adelino a assumir o compromisso, dado que Alexandre dividia a sua amizade entre ambos. Tanto Alexandre como era amigo de ambos, o Herculano pede o seu auxílio. André, interessado em aprender, não é? Pediu ao instrutor que se seria possível acompanhá-lo, dado que poderia adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para seu benefício pessoal. Alexandre não colocou objeções, dizendo-lhe para, em toda a edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Portanto, como era um caso de reencarnação e o André não tinha conhecimentos, portanto, era importante que ele fosse buscar bases, conhecimento, que pudessem suportar depois esse envolvimento no trabalho. Para se preparar para esse acompanhamento, André, durante alguns dias, iria se inteirar dos serviços de planejamento da encarnação à instituição própria. André foi apresentado a Manassés, que lhe foi dando diversas explicações e esclarecimentos do planejamento das reencarnações. Portanto, aqui neste capítulo também tem detalhes riquíssimos, porque falam em pormenores muito, muito detalhados, mas tem que se buscar essa leitura. Em um dos esclarecimentos, refere que a medicina humana será muito diferente no futuro, quando puder compreender a influência dos fatores mentais nas doenças do corpo físico. Hoje, não sei se alguns de vós já têm essa noção, mas hoje já se começa a ter essa noção. Portanto, já há muitas experiências em termos científicos que vão comprovando e vão demonstrando que os estados de desequilíbrio psíquico e emocional têm um efeito muito negativo nas doenças, porque desarmoniza a alma em desarmonia, vai afetar o pé-espírito e ao afetar o pé-espírito vai se materializar depois em doenças no corpo físico. Portanto, daí todas as doenças físicas, ou quase todas as doenças físicas, que aqui também esclarece, provém da desarmonia do espírito. Em um dos esclarecimentos, refere que a medicina humana será quando puder compreender a influência dos fatores mentais nas doenças do corpo físico.
que muito raramente não se encontram as doenças diretamente ligadas com os desequilíbrios do psiquismo, ou seja, aquilo que eu estava a dizer. Portanto, é muito raro que as doenças que se materializam no corpo físico não sejam originárias do desequilíbrio mental ou emocional, mas o emocional deriva também do desequilíbrio mental. Portanto, temos aqui um material didático para buscarmos, para compreendermos esta temática. Finaliza dizendo: todos os órgãos são subordinados à ascendência moral, as preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Portanto, como vem aqui, uma pessoa que esteja excessivamente preocupada com doenças, que se envolva na queixa, que se envolva na lamentação, que, portanto, a pessoa, quando se envolve nesse tipo de situações, está num processo de lamentação, não é? Da circunstância em que se encontra, não é? E, em vez de isso produzir alguma melhora nela, não, vai aumentar o desequilíbrio, e ao aumentar o desequilíbrio vai aumentar a doença. Entende? Pronto, e fica aqui a apresentação destes 3 capítulos. Espero que tenha sido úteis, não é? Que tenha trazido aqui uma arejado um bocadinho mais as nossas mentes e que nos ajude a repensar algumas posturas, não é? De nós mesmos, e que possamos buscar o capítulo anterior, não é? Da intercessão, buscar trabalhar os valores espirituais, não é? O nosso equilíbrio com a religião, com esses valores, não é? Para que possamos também harmonizar o nosso lar e nos protegermos de entradas de entidades que podem ali se encontrar para sugar os nossos fluidos, para nos perturbarem. Está bem?